A oração que fazemos, ela tem muitos efeitos nas nossas vidas. A oração que fazemos como Ana fez quando recebeu do Senhor a sua promessa, modificou não só a vida dela, a estrutura psicológica, a estrutura física, emocional daquela mulher, mas aquela bênção daquele menino, nessa oração consagratória de reconhecimento, faz com que aquele menino não seja bênção somente para ela ou em si mesmo, mas ele é bênção para a nação, bênção para a religião, bênção para o povo. E pensar que aquela mulher era estéril, e pensar que era impossível acontecer alguma coisa àquela mulher, e aconteceu, mas só que ela soube dar valor, ela soube reconhecer. Será que nós estamos sabendo reconhecer? Será que nós estamos sabendo valorizar? Será que nós estamos pegando a nossa bênção e orando? Eu sempre tenho esse cuidado, muito zelo. Não porque eu quero mais, lógico que eu quero mais também, mas eu tenho zelo, mais do que querer mais, de olhar para todas as coisas que Deus sempre vem me dando, e valorizar, e honrar, e saber de onde vem, e por que vem, e também o desejo de entregar aquilo novamente nas mãos dele, porque eu sei que nas mãos dele aquilo vai se multiplicar, vai se estender além da minha dimensão geográfica, da minha casa, da minha família, e vai se estender, vai se ampliar em dimensões talvez eternas. Nós precisamos ter isso em mente, trazer a nossa mente como Ana trouxe, lembrar que cada dízimo que eu entrego, e hoje foi gostoso porque antes de comprar qualquer presente de Natal, a primeira coisa que eu fiz foi colocar meu dízimo de dezembro, de 13º, esse é o primeiro presente. Agora eu posso gastar o resto. Esse é o meu primeiro presente. Porque, sabe, a gente lembrar de onde vem, quem me deu, quem me sustenta. O que é importante, o que Deus tem feito. É tão maravilhoso nós olharmos e vermos assim, puxa, cada detalhe. As pessoas falam, você vai pedir uma caneta, você vai pedir isso, quer dizer, você repara, quer dizer, você olha, quer dizer, tudo eu tenho que agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus o dia que eu comprei essa Bíblia, agradeço a Deus o dia que eu comprei essa calça, quer dizer, eu procuro identificar e relacionar toda a minha vida ao Senhor e ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem me feito. A oração de Ana teve um efeito, porque não só revelou o coração dela, mas transformou o coração dela, como ela mesma coloca na sua oração, mais forte, mais determinada. E aquela oração fez da sua bênção, não só sua bênção, mas a bênção de todos nós, se estendendo a todas as gerações e pessoas. Bom, nessa época de Natal, nós temos outras orações importantes também. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem orações que são marcantes, orações que são determinantes, orações que são revolucionárias, e a gente vai ver uma oração que tem a ver com esse período de Natal. Uma oração quase muito próximo da experiência de Ana, que é o livro que nós estamos estudando em 1 Samuel. Lembra-se que Ana era uma mulher estéril, era uma mulher que vivia desprestigiada, já tinha uma certa idade, sofria com tudo aquilo, mas era alguém que estava buscando no Senhor e esperando no Senhor, até que o Senhor concedeu que ela tivesse um filho. E aquele filho ela dedicou ao Senhor, colocou nas mãos do Senhor, e aquele menino transformou o mundo e a sua época confusa e atrapalhada como ela estava. Era um período de mudanças religiosas, era um período de mudanças políticas, era um período de muitas mudanças, e aquele menino que se inicia servindo, serve toda a sua vida, trazendo um norte, trazendo uma bênção, abrindo um caminho para aquela época. Tem um outro menino que nasceu no Novo Testamento, que também foi fruto de uma oração assim, que também foi fruto e resultado de uma mãe que também era estéril. E esse menino, também como Samuel, abriu um caminho de uma dimensão tão grande e tão extensa que nos chega até os dias de hoje. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. E esse menino se chama João. João Batista também foi um menino fruto de oração, fruto de um milagre, fruto do impossível, que só por Deus poderia acontecer. Veja comigo
Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Vocês vão ver a relação que há com Ana. Também a mesma história, né? Em que Ana, sendo estéril, né, deu à luz, e o menino em que ela deu à luz é o menino que abre um caminho para uma geração no Velho Testamento que faz um percurso da história de Deus, onde nós temos Davi, temos Salomão e tantas outras personagens ali magníficas. Aqui tem João Batista, que também nasce de uma família estéril, de uma família de idosos que já não podiam ter mais filhos. Veja comigo, Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas existia um problema. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Bom, se esterilidade já é um milagre, imagina com idade avançada. São dois milagres que eles precisariam, né? Resolver a esterilidade e resolver a idade aqui. Mas para Deus, lembra que ela colocou, nada é impossível. Eu não sei se Isabel se relacionou com a história de Ana para orar, para buscar, para Senhor, me dá essa criança que eu quero dar ao Senhor, eu quero devotar. Zacarias, seu esposo, era um homem também temente a Deus, que era um Elcana, esposo de Ana. Então Zacarias e talvez Isabel também oravam ao Senhor: Senhor, nós não temos descendentes, nós não temos com quem deixar essa herança ou quem passar. Senhor, dá-nos um filho, se o Senhor nos der, nós vamos entregar ele ao teu serviço. Eu creio que o desespero de Zacarias e de Isabel, desse casal de sacerdotes, desse casal que já em idade avançada, eu creio que oraram por muitos anos sobre esse milagre. E eu creio que, talvez, sem dúvida, Isabel, como Zacarias, conhecia a história de Ana. E eu creio que, pela fidelidade, pela obediência, pela forma irrepreensível deles, deles seguirem os preceitos do Senhor, eles não só tinham esse conhecimento, mas também tinham essa fé, essa confiança, esse desejo na vida deles, de poder receber essa graça do Senhor. E eu creio que, a exemplo de Ana, Isabel e Zacarias, o Senhor, se o Senhor nos der essa bênção vai ser para o Senhor. Essa bênção nós vamos entregar ao Senhor. A gente não tem essa oração deles, mas sem dúvida essa é uma relação que está muito próximo dessa passagem. Se vocês pregarem o versículo 16 desse capítulo 1, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Quer dizer, essa palavra veio a eles, e essa palavra traz a história de Elias, que traz toda essa história que devia estar por detrás deles, desse menino que viria preparar esse caminho, desse menino que também viria fazer uma rota ali. O que acontece? Depois de um tempo, nasce esse menino. Veja o versículo 24. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. Ela dizia: isto é a obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Eu fico imaginando aquela senhora de idade avançada, resolvendo um problema não só emocional, espiritual, social, religioso, e ela se vê curada naquele momento. E naquele momento aquele menino nasce, e ele vem para ser esse caminho, esse que prepararia o caminho, esse que também, como Samuel, estaria ali para ajudar o povo a se achar
religiosamente, a se achar politicamente, a se achar espiritualmente. E eu creio que Isabel e Zacarias se viram nessa situação. Não é para nós estudarmos a história deles, mas a relação é muito grande entre aquela experiência deles. E interessante que nós temos o cântico de Maria, nós temos toda essa experiência do encontro de Maria com Isabel, mas aí nós temos a oração de Zacarias.